Olá, queridos alunos da nossa EMAN, graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula e que bom que você continua conosco, firme e forte, perseverando no conhecimento da palavra e aprendendo o máximo, não é? Para poder servir ao Senhor com excelência, ser edificado, porque cada aula aqui, o mais importante é o nosso crescimento como adorador, independentemente da função que a gente exerce na igreja, não é verdade? E hoje a gente tem uma matéria muito importante. Nós vamos falar sobre o nosso sacerdócio. Somos sacerdotes e nós precisamos assumir essa identidade e essa função, porque ser sacerdote quer dizer que nós somos representantes de Deus na terra e essa identidade de sacerdote envolve várias atitudes, várias ações e nós vamos mergulhar na palavra juntos hoje acerca deste assunto. A Bíblia diz em Apocalipse 1:6 que Deus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Na verdade, está falando de Jesus, não é? Que Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Nós somos salvos para adorar e liderar outros em adoração. Não estou falando da função de líder de adoração dentro de um ministério de louvor, mas como adoradores em todo lugar, em casa, na fila de um supermercado, na faculdade, na escola, na igreja, no trânsito, onde nós estivermos, nós vamos influenciar as pessoas a adorarem a Deus. Porque eu também não estou falando de adoração com música, eu estou falando de vida de adoração. E o sacerdote, ele tem essa função de liderar outros. Em cada geração, Deus espera que os seus filhos, que são sacerdotes, mantenham a chama viva da adoração acesa. Amém? Você está disposto a isso? E eu quero ler também 1 de Pedro 2,9, que diz: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, que texto tremendo esse. Eu tenho certeza que você já leu ou já ouviu alguma mensagem sobre ele, e só nesse versículo de 1 de Pedro capítulo 2, nós encontramos a nossa identidade e o nosso propósito. Quem nós somos? Nós somos geração eleita, uma geração que o Senhor escolheu para si, para manifestar o reino dele na terra. Nós somos sacerdócio real e é sobre isso que nós vamos falar hoje de maneira mais específica, mas a Bíblia que nos diz que nós somos também povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Você pode se alegrar com isso? Mas nesse versículo também de 1 Pedro nós encontramos o nosso propósito, e o propósito de Deus é nos tornar seus filhos, seus sacerdotes, geração eleita, propriedade exclusiva dele, é para que nós anunciemos os seus louvores. E você prestou atenção que este versículo aqui de 1 Pedro, de primeira carta de Pedro, não está falando para os ministros de louvor. Não, ele não diz os ministros de louvor, o ministério de louvor, ele foi escolhido para anunciar as virtudes de Deus, os louvores de Deus. Está falando para a igreja, para os filhos de Deus. Então se posicione como alguém que é sacerdote de Deus na terra para anunciar os seus louvores, as suas virtudes, proclamar a sua grandeza, anunciar as suas virtudes, aquilo que Deus é, o seu caráter, a sua glória. Foi Deus quem decidiu. Ele decidiu que em Jesus todos os salvos,
Todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor seriam seus sacerdotes na terra, sacerdotes reais para anunciar a sua glória. Os sacerdotes, eles são feitos para adorar a Deus e para ajudar outros a adorar. O sacerdote intercede e adora. Ele muda a atmosfera, o ambiente onde ele está com a sua intercessão, ou outros ambientes em que ele está intercedendo, né? Porque nós intercedemos não só pelo lugar onde estamos, mas pela cidade, por nações, por igreja, por famílias, e nós, através da nossa intercessão, nós transformamos pessoas e lugares, e através da nossa adoração nós somos transformados e anunciamos a glória de Deus. A Bíblia nos fala das funções do sacerdote no Antigo Testamento. E a Bíblia é o princípio, é a base para nós conhecermos a nossa missão, o que Deus espera de nós como sacerdotes. Então, Deus, quando ele criou Adão e Eva, ele não planejou que houvesse um intermediário. E não havia. Adão e Eva tinham acesso direto a Deus. Mas o pecado entrou, a glória de Deus foi destituída e Deus começou a liberar suas ordens, os seus princípios, a falar com Adão e Eva. Sim, Deus continuou a falar com eles, não com a mesma frequência de antes, mas eles continuaram a ensinar, a passar para os seus filhos, tanto que nós percebemos na Bíblia que Caim e Abel resolveram levantar um altar ao Senhor. Exercer a sua função de sacerdote, de ligar o céu à terra, porque é isso que o sacerdote faz. Quem ensinou a ele? Certamente o próprio Deus falou com Adão como deveria ser o culto, a aproximação, e eles levantaram um altar. Caim, da maneira errada, da maneira que Deus desaprovou, e o seu culto não foi aceito. Abel, Deus recebeu a sua oferta, mas ele foi morto pelo seu filho, pelo seu irmão. Então, o que é que nós entendemos lendo Gênesis e todo o Antigo Testamento? Que Deus sempre quis se relacionar com o homem, manifestar a presença dele na terra, e ele constituiu sacerdotes, e quando o povo saiu do Egito, Deus instituiu na nação de Israel a tribo sacerdotal. E é estudando as ordens de Deus para essa tribo que nós vamos nos posicionar e entender qual é a nossa função como sacerdotes na terra. Primeiro, os sacerdotes, eles são mordomos dos locais de encontro. Meus queridos, como nós precisamos entender isso? Aqui diz em Números 1, 49 e 53, na sua apostila você vai ter referência do texto todo, mas aqui eu separei apenas 2 versículos, então leia comigo. Quando Deus consagrou os levitas como sacerdotes, ele deu a responsabilidade de cuidar do tabernáculo. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Então, qual a função dos sacerdotes? A tribo sacerdotal dos levitas, cuidar do tabernáculo. E o tabernáculo foi o lugar ordenado por Deus, onde o povo teria um encontro com Deus. Ali o povo entregaria suas ofertas, levantaria os seus altares, os sacerdotes intercederiam por todo o povo e Deus viria com a sua glória. Deus disse: construa o tabernáculo para que eu habite no meio de vocês. E os sacerdotes, eles foram chamados para cuidar, serem mordomos deste lugar de encontro. Eles deveriam montar, desmontar, transportar, guardar e frequentar o ministério do tabernáculo. Deveriam arrumar o lugar onde Deus e os homens iriam se encontrar. E o que isso tem a ver conosco hoje? Tudo a ver conosco. Se você é um sacerdote, todo lugar onde você vai se torna um ponto de encontro entre as pessoas e Deus.
As pessoas terão a oportunidade de se encontrar com Deus, porque você vai fazer deste lugar um ambiente para que Deus se revele, para que a glória de Deus se manifeste. Nós somos mordomos dos encontros com Deus. Nós podemos e devemos ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus. Você consegue sentir aí o peso da sua responsabilidade, daquilo que Deus espera de nós como seus sacerdotes? Nós vamos proporcionar às pessoas, onde nós estivermos, encontros com Deus, porque nós somos responsáveis em guardar o lugar do encontro. Deus não habita em lugares feitos por mãos de homens. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo, então a nossa vida vai ser esse lugar onde Deus vai manifestar a sua glória, onde nós estivermos. Por isso que você tem que tomar muito cuidado como você se veste, como você fala, como você reage. Você precisa ser justo, nós precisamos justiça, santidade, misericórdia, bondade. Todos os atributos de Deus se manifestam através de nós, e as pessoas onde nós estivermos terão um encontro com Deus. Amém, meus queridos? A segunda característica, função do sacerdote, é que eles carregavam a presença. Eu tenho certeza que essa você sabe, não sabe? Os sacerdotes carregam a presença de Deus. Aqui em Deuteronômio 10:8 diz: no mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e abençoar, servir o povo, servir a Deus e o povo, e abençoar o povo em nome do Senhor. Os sacerdotes, eles carregavam a arca, o símbolo da presença, eles carregavam todo o tabernáculo, eles se moviam aonde Deus mandava, e no templo, eles também, quando o templo foi construído, eles continuavam responsáveis pelo lugar de encontro, pelo cuidado com os utensílios e em proteger a arca da aliança. Aonde a arca vai, a bênção, a autoridade, o poder de Deus vão. Aonde o sacerdote estiver, ele representa Deus e libera a bênção de Deus. Que você esteja recebendo no seu espírito, no seu entendimento essa verdade. Que você se posicione como sacerdote de Deus na terra. Você é responsável em carregar a autoridade de Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus onde você estiver, para manifestar a presença dele. Também como sacerdotes nós abençoamos, porque a função do sacerdote é abençoar. Nós somos sacerdotes de Deus, nós somos responsáveis pelos lugares de encontro com Deus. Onde nós estivermos, nós promoveremos encontros com Deus, aleluia. Nós somos responsáveis em carregar a presença de Deus. Aonde a presença de Deus vai, o poder de Deus vai, a autoridade de Deus vai, a bênção de Deus vai. E como sacerdotes nós somos chamados para abençoar. As bênçãos na Bíblia, todas elas nos ensinam que a bênção que é liberada vai catalisar o destino das pessoas. Catalisar significa transformar, proporcionar, liberar com palavras e liberar ministrando a bênção do Senhor para que aquela pessoa se posicione no plano de Deus para a vida dela. Nós podemos ver isso claramente na história dos patriarcas, quando eles estavam prestes a morrer, eles sentiam que estavam morrendo, a velhice já estava bem avançada, todos eles, isso é uma cultura de Israel, chamava os filhos e liberava bênção sobre os filhos, falavam do destino dos seus filhos, e nós precisamos fazer isso com as pessoas, com a nossa família. Nós somos sacerdotes e nós liberamos a bênção de Deus. Você está ouvindo isso? Você é responsável em liberar a bênção de Deus. Olha só o que Isaac falou para Jacó: assim pois te dê Deus do orvalho dos céus,
das gorduras da terra, da abundância do trigo e do mosto. Sirvam-te povos, nações, se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. É claro que Jacó recebeu essa bênção no lugar de Esaú, mas Isaac liberou para o seu filho primogênito esta bênção, catalisando o destino dele. Pastor, e é porque Isaac falou que iria acontecer? Isaac liberou a bênção. Dependia de Jacó assumir e receber esta bênção. A bênção é liberada através de palavras, através de orações. Mas aquele que recebe a bênção precisa obedecer aos princípios da palavra do Senhor. E nós vimos que Jacó, ele teve um encontro com Deus. Ali no val de Jaboque, ele lutou contra o anjo do Senhor. E ele se submeteu ao Senhor. E ele disse, eu não vou sair daqui sem a minha bênção. Mais uma vez, ele estava entendendo que precisava se posicionar e precisava receber a bênção do Senhor. E a vida dele foi mudada a partir daquele encontro com Deus. O sacerdote precisa olhar com os olhos de Deus e declarar a verdade eterna sobre as pessoas. Certa vez alguém me perguntou assim, se não era mentir você falar algo de alguém que você não estava vendo fisicamente, como alguém muito difícil de se relacionar, uma pessoa com dificuldades de perdoar, e a pessoa dizer, mas fulano é uma bênção. Ou às vezes os pais com os seus filhos chegarem para os filhos, aquele menino teimoso, né, trabalhoso, e dizer, menino, tu é uma bênção, menino. Será que isso não era mentira? E aí eu lembrei exatamente desse princípio para responder àquela irmã. Nós profetizamos bênçãos e nós precisamos olhar com os olhos de Deus. O que Deus deseja para aquela pessoa não é que ela seja uma bênção, que ela seja virtuosa, obediente, que sirva ao Senhor. Então eu vou liberar. Lembrei-me agora de uma história, é possível que você já tenha ouvido, porque eu já vi muitos pastores pregando. Conta-se de uma irmãzinha muito piedosa, fervorosa, fiel ao Senhor, que tinha um esposo alcoólatra que a tratava tão mal, que até proibia ela de ir para a igreja. E todos os dias ele chegava em casa bêbado e gritava com ela, mas ela ali em oração sempre recebia ele com um sorriso e profetizando, homem de Deus, que bom que você chegou em casa, aqui está o seu banho, né? Os utensílios para o banho, aqui está o seu jantar. É claro que ela recebia palavras duras, que ela chorava, que ela colocava diante do Senhor, mas ela escolheu profetizar. E durante muito tempo ela tomou aquela atitude de sacerdote do Deus vivo. E sabe o que aconteceu? O seu esposo entregou a sua vida a Jesus. E aquelas palavras entraram nele e ele se tornou realmente aquilo que ela profetizava. Sempre isso vai acontecer, pastora? Não sei te dizer, mas a nossa função como sacerdote é profetizarmos e olharmos com os olhos de Deus e declararmos verdades eternas sobre todas as pessoas. Então abre a tua boca e profetiza. Tem muitas músicas assim, né? Eu lembro da pastora Ludmila Ferber, que é uma profetisa do Senhor na terra. Ela, com as suas canções, liberam palavras de bênção e proféticas, e nós precisamos fazer isso também. Amém? Quando Deus comissionou os sacerdotes, ele os instruiu sobre como abençoar o povo. Então Deus chamou Arão, seus filhos, chamou Moisés, disse, Moisés, fala para Arão, seus filhos, que é desse jeito que eles vão abençoar. Olha que tremendo é essa palavra que é chamada entre a igreja, os teólogos e pastores de bênção araônica, mas na verdade ela é uma bênção do próprio Deus, que ordenou que Arão e seus filhos liberassem sobre o povo. E ele disse no final da bênção, e quando eles liberarem isso, o meu nome estará sobre o meu povo. Aleluia. Vamos relembrar?
Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. Tem até uma canção que foi gravada há pouco, e essa canção está em várias versões. Eu digo há pouco, agora no ano de 2020, quando eu estou gravando essa aula, a canção A Bênção, The Blessing, não é? E que canção tremenda, porque ela é exatamente a palavra que Deus ordenou os sacerdotes a liberarem para o seu povo. E essa bênção, ela carrega, essa declaração, ela carrega bênçãos maravilhosas, poderosas, e nós encontramos nessa bênção proteção. Deus disse: fala com eles, o Senhor te abençoe e te guarde. Proteção, guardar. Quando nós liberamos essa bênção, nós estamos dizendo que o Senhor esteja te protegendo. Essa bênção libera a glória de Deus. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si. Resplandecer o rosto é manifestar a glória de Deus, é revelar quem Deus é. E Deus estava ordenando e ordena para nós também, que como sacerdotes liberemos esta bênção sobre as pessoas. Essa bênção, ela libera intimidade com Deus. O Senhor sobre ti levante o teu rosto. Quer dizer que Deus se aproxime de você, que Deus se revele a você. Isso é o que? Senão intimidade com Deus. E termina abençoando com shalom. A palavra em hebraico para paz não é paz. E não tem somente o significado desse estado calmo, tranquilo, pleno, no sentido de ter as emoções equilibradas, de ausência de guerra. Não. Shalom na Bíblia é nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Quando a palavra shalom é dita, é isso que nós estamos liberando. E aqui nesta bênção o Senhor ordena liberar shalom, plenitude de Deus, vida abundante, vida plena. Amém, meu querido, minha querida. Glória a Deus. Guardou aí no seu coração? Libere sempre. Se você ainda não memorizou essa bênção, memorize, libere ministrando louvor, libere nas reuniões familiares, libere nas suas orações. Você pode liberar sobre alguém especificamente. Foi Deus quem ordenou essa bênção e há poder carregado nela. A quarta função do sacerdote que nós precisamos assumir é que os sacerdotes, eles ensinam outros a adorar. Não estou falando apenas de ministros de louvor, mas todos os filhos de Deus, porque todos são sacerdotes. Olha aqui o que diz 2 de Reis 17, 26 e 28. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinou como deveriam temer ao Senhor. O que estava acontecendo aqui? A nação assíria já havia dominado Israel, o reino do norte. E eles levaram muitos ídolos para Israel. E eles tomaram posse da nação de Israel, retiraram alguns dos sacerdotes e muitos dos povos e levaram para a sua nação. E começaram a introduzir dentro de Israel, da terra consagrada ao Senhor, o culto aos ídolos. E nesse capítulo diz que Deus enviou leões para matar muitos deles e matou muito deles. E o rei da Síria discerniu que alguma coisa estava errado com o dono da terra, com o dono daquela nação, com os princípios e as ordens do dono de Israel, que é Deus, o Eterno. E ele disse: não, a gente precisa de um sacerdote. Por quê? Porque eles estavam adorando errado. Eles precisavam conhecer a lei do Deus da terra. Estude esse capítulo e deixe o Espírito Santo revelar a você verdades poderosas sobre a adoração e sobre a sua função como sacerdote. Eu quero ressaltar aqui esse chamado do rei da Síria. Ele chamou o sacerdote porque o sacerdote deveria ensinar o povo, os assírios que estavam ali em Samaria, a adorar a Deus na terra do reino do norte. Deus não aprova adoração falsa
em sua casa. Eles tinham tomado com permissão de Deus aquela nação, tomou Israel, foi propósito de Deus o cativeiro, mas Deus disse: vocês não vão chegar aqui, fazer o que vocês querem sem se lembrar que há um Deus sobre este povo, não. E aí eles ensinaram, o sacerdote ensinou. Infelizmente, eles começaram a adorar a Deus de acordo com as ordens e as leis que Deus havia dado a Moisés, mas eles continuaram também fazendo muitas coisas do jeito deles. Por isso que a nação de Israel se misturou com os assírios, formou os samaritanos, e quando a gente chega no livro do Novo Testamento em João e a gente lê aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, e a gente lê ali dizendo: os judeus não falam com os samaritanos, e vê aquela mulher perguntando sobre adorar. Conhecendo esse texto e a história de Israel, a gente lembra mais uma vez do porquê, não é? Os samaritanos misturaram a adoração com falsos deuses, e os judeus que continuaram adorando somente a Deus, o reino do sul se afastou do reino do norte, que se tornou apenas o povo samaritano sem identificação direta com Israel. Então, o sacerdote abençoou as pessoas, ensinando-as a adorar. E como nós devemos cumprir esse propósito? Nós devemos ensinar o mundo a adorar a Deus, de modo que todos aprendam a temer e a seguir a Deus, e Deus vai sarar a nossa terra. Foi o que aquele sacerdote fez, parou a maldição. Quando nós começamos a adorar a Deus verdadeiramente, Deus sara a nossa terra. Olha a urgência de pregarmos o evangelho. Por que é necessário fazer missões? Porque as pessoas não adoram a Deus. Nós precisamos ensinar as pessoas como sacerdotes, pregar o evangelho, a atraí-las. Mas pastores, se as pessoas não quiserem, muitos não vão querer. O caminho é largo que conduz à perdição, mas nós precisamos, como sacerdotes, ensinar as pessoas a adorar a Deus, a reconhecer que Ele é único, a se dedicar em obediência, a buscar o Senhor e a obedecer a Ele e manifestar o seu reino na terra. E o que é que Deus deseja, meus queridos? Deus deseja um mundo repleto de sacerdotes, sacerdócio real. Essa foi a exata intenção de Deus com a igreja, o seu povo escolhido, tirados para fora do mundo, mas dentro do mundo, representando o seu reino na terra. O que aconteceria? Pense comigo. O que aconteceria se cada pessoa em sua comunidade, no seu bairro, na sua casa, no seu local de trabalho, na igreja, assumisse a sua função de sacerdote de Deus? O que aconteceria se todos nós carregássemos a presença de Deus, entendêssemos a nossa missão, a nossa função como sacerdotes, de cuidarmos do lugar de encontro, de proporcionarmos às pessoas esse encontro com Deus? Tudo seria diferente. O Senhor sararia a nossa terra. Então, a minha palavra para você com essa aula: assuma a sua identidade, assuma o seu propósito, o seu chamado de sacerdote de Deus na terra. Seja um instrumento de transformação na terra. Você é um sacerdote de Deus. Você representa Deus na terra. Você é chamado para proporcionar os lugares de encontro, para abençoar as pessoas. Você é chamado para carregar a presença de Deus. Abençoe, leve a presença de Deus onde você estiver, anuncie as virtudes do Senhor. E eu quero encerrar com você, voltando aqui para essa bênção sacerdotal. E eu quero liberar ela sobre você agora, sobre a sua casa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te proteja aonde você estiver. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. O Senhor mostre a glória dele a você e
tenha misericórdia de você. Isso é graça, graça de Deus, misericórdia de Deus renovada a cada dia. Que o Senhor te alcance com misericórdia a cada dia, perdoando, libertando, direcionando a sua vida. O Senhor sobre você levante o seu rosto, o Senhor se revele a você, que você esteja entrando na intimidade com o Senhor todos os dias e que você tenha shalom, shalom sobre a sua vida, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, a vida plena que Deus tem para você, em meio às aflições, em momentos difíceis, o shalom de Deus esteja sobre a sua vida. Amém? Na próxima semana nós vamos nos encontrar mais uma vez, se Deus quiser. Anote, você pode falar conosco pelo WhatsApp, nós queremos ouvir o seu testemunho, nós já estamos bem próximos de concluir o nosso curso e parabéns para você que tem permanecido fiel. Nós continuamos orando pela sua vida. Deus te abençoe.